Graças a Deus pelos irmãos que estão conosco, né? Tem o irmão Santo e sua família, que queria comunicar à igreja, tomou a decisão de ficar congregando com a gente. Graças a Deus pela vida deles. Irmão Santo, o nome da irmã é a e a e o Amém. 4 bênçãos aqui para a família da igreja, né? Sejam bem-vindos. Depois do culto você pode cumprimentar os seus irmãos, né? E os meninos que estão nos visitando também. O Pedro já é quase da igreja. O Micael também, né? Deus abençoe vocês. Vamos abrir a Bíblia em Mateus capítulo 4, versículos 23. Meditar na palavra de Deus. Mateus capítulo 4, versículos de número 23. Somente um versículo hoje para a nossa meditação. Mateus já é o primeiro evangelho, que todos estão já próximos de encontrar. Eu estou fazendo a leitura agora. Diz assim a palavra de Deus: Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Mais uma vez, percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Amém? Vamos orar mais uma vez, pedindo a Deus o seu auxílio. Senhor Deus e Espírito Santo, estamos diante da tua palavra, diante da poderosa Escritura que tem poder para transformar corações, para mudar mentes, para, meu Deus, somente ela convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo através do teu Santo Espírito. Que nessa noite nós possamos ter as nossas mentes cativas à tua palavra, em reverência e também prestando atenção em cada detalhe para que possamos sair daqui mais edificados, sair daqui mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós estamos aqui diante de um episódio da Bíblia, a qual Jesus ele já tinha passado pela água, ele tinha passado pelo batismo de João, e ele também já tinha passado pelo fogo da tentação. Que fogo era esse, pastor? Depois dele ter sido levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado, tendo jejuado ali 40 dias e 40 noites. O seu ministério já estava ficando tão grande nessa época aqui, que ele já estava superando o ministério de João Batista, em termos de adesão de multidões. As pessoas já estavam cercando Jesus de todos os lados, a tanto que os discípulos de João Batista já estavam ficando meio enciumados. Eles chegaram para João Batista: olha, eles estão seguindo aquele que você apontou no Jordão. E o que foi que João Batista disse? Importa que ele diminua, ou que eu diminua e ele cresça. Então, Jesus estava acontecendo tudo isso já aqui nesse momento. Então, Jesus, ele vai deixar a Judéia, o estado da Judéia, para evitar conflitos precoces com as autoridades religiosas da época. E agora ele vai para outro estado ali para não ter esses problemas, esses debates religiosos. Então, a fama de Jesus estava transbordando para além de Israel. Como assim, pastor? Já estava saindo das fronteiras de Israel. Olha só o que diz o verso 25. E da Galileia, e de Decápolis, e Jerusalém, Judéia, e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Então a fama de Jesus não ficava mais somente naquele país. A fama de Jesus, sem telefone, sem internet, sem YouTube, sem nada, já estava alcançando várias pessoas de outros países, de outras localidades fora de Israel. O texto mostra aqui 3 áreas em que o ministério de Jesus atuou. E a primeira área que nós podemos ver aqui, no versículo 23, que Jesus atuou, era nas sinagogas. Jesus, ele começou pregando o evangelho nas sinagogas.
E Jesus, irmãos, ele foi o mestre dos mestres. Ele foi o mensageiro e a própria mensagem na primeira vez na história. Ele era o profeta, e ao mesmo tempo ele era a profecia. Ele era o professor e ele era o próprio conteúdo do ensino. Olha que coisa interessante. Ele não ensinou a doutrina que os rabinos ensinaram naquela época. Ele não ensinou o pensamento da sua época. Ele ensinou as escrituras, mostrando que ele era aquele a quem havia de vir para o cumprimento de todo o Antigo Testamento. Jesus, sabe de quem que as escrituras estão falando? Adivinha? De mim. Os sacrifícios apontavam para Cristo, as promessas apontavam para Cristo. Até as promessas que Deus fez a Abraão, que Deus fez a Davi, tudo apontava para um só homem, para Cristo. Charles Spurgeon, pregando os seus sermões, ele encontrava Cristo em todo o canto da Bíblia, melhor dizendo. Aonde você olhasse, Cristo, em um versículo que você olhasse, Spurgeon conseguia ver Cristo contido ali. É interessante que toda a Escritura são sombras de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é o ápice, ele é o cumprimento de toda a Escritura. É por isso que ele vai dizer lá em Apocalipse: eu sou o Alfa e o Ômega. Ele é o princípio e o fim de toda a Escritura. Jesus, ele não é apenas um costureiro de uma roupa qualquer, não é um alfaiate qualquer. Jesus, ele é o escultor do eterno. Ele é eterno. Ele não ensinou coisas fúteis. Ele não ensinou coisas sem utilidades. Ele não ensinou como você ficar rico, porque já tinha um livro do Napoleão Hill. Ele não ensinou como você encontrar a pessoa amada, porque ele não é Santo Antônio. Ele não ensinou como você, um monte de besterol que a igreja tem ensinado, dizendo que isso é evangelho. Ele não ensinou isso. Jesus, ele ensinou a verdade eterna. Jesus, ele ensinou nas sinagogas o lugar onde as pessoas se reuniam para ouvir e aprender o quê? A lei, o Antigo Testamento, o, é, a lei de Moisés. E ali Jesus ele ensinou aonde? No lugar em que essas pessoas buscavam conhecimento, aonde essas pessoas buscavam aprender a lei de Deus. Ele ensinou com fidelidade, com regularidade e com muita precisão. Quando as pessoas escutavam Jesus, elas percebiam algo diferente. A Bíblia vai dizer diversas vezes que ele não falava como um qualquer, mas ele falava como aquele que tinha autoridade. Quando Jesus terminava os seus discursos, quando Jesus terminava suas pregações, seus ensinamentos, as pessoas saíam dali impactadas por aquilo que Jesus falava. E Jesus, você viu naquela vez que eu preguei sobre o caminho de Emaús, aqueles discípulos, ele disse: não ardia em nossos corações quando ele falava, sempre que Jesus falava, Jesus tocava os corações. Então, nós também precisamos ter isso na nossa mente. Jesus, ele começou ensinando nas sinagogas, e nós de igual forma devemos imitar o nosso mestre. Como assim, pastor? Devemos cumprir a grande comissão que Jesus nos deu. Jesus nos deu uma tarefa, irmãos. Nós não podemos deixar essa tarefa de lado, que é ir pregar o evangelho a toda criatura, a todo tempo, em todo momento. Jesus, ele ensina que nós devemos pregar a palavra aqui e também acolá. Jesus ensina que nós devemos ir além da nossa terra. Nós devemos pregar só aqui em Alto Santo? Devemos pregar em todas as outras cidades possíveis. Devemos querer expandir a igreja para Iracema, para Potiretama. Devemos querer sustentar missionários que estão fazendo a obra de Deus fora, entregando suas vidas em prol do reino. Nós devemos usar todos os métodos que são legítimos, todos os métodos disponíveis até que as pessoas cheguem à maturidade e alcancem a plena estatura do varão perfeito que é Cristo. Que é Cristo. Qual é o intuito de você salvar pessoas? Qual é o intuito de você pregar o evangelho? É que essas pessoas creiam, entendam o evangelho e cada vez mais se tornem parecidas com Jesus Cristo. Cada vez mais parecidas. Infelizmente, muitos cristãos não têm capacidade para ensinar o evangelho. Pastor, eu não sei nem pregar, pastor. Pastor, se for para pregar para uma pessoa, eu tenho que levar o senhor, eu tenho que levar outro irmão que saiba. Irmão, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha para quem se diz cristão não saber pregar, não saber falar. Jesus me salvou.
Eu era um pecador, eu precisava de alguém para me salvar. É só isso a mensagem do evangelho. Eu era um pecador cheio de pecados. Eu não podia me salvar. E Jesus me salvou. Olha o que ele fez na minha vida. A mensagem do evangelho é muito simples. Não precisa conhecer muita coisa. Não precisa ir muito profundamente. Mas muitas pessoas não conseguem abrir a boca e falar de Jesus Cristo. Não conseguem. Muitos cristãos, infelizmente, não conseguem discipular outras pessoas. Silêncio, criança. Muitos cristãos não conseguem discipular outras pessoas para se tornarem a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Pastor, quer dizer que cumprir o ID também quer dizer discipular? Quer dizer sim. Jesus disse, ide, pregar o evangelho a toda criatura, fazei discípulos de todas as nações, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Então, quando você também ensina um irmão que está na ignorância, quando você ensina um irmão que está ainda na infantilidade, que está ainda dando os primeiros passos, tomando leite, você, de certa forma, também está cumprindo o I de Jesus. Então, como é que nós podemos ensinar a palavra de Deus se nós não sabemos nem o que é inerrância? Essas palavras para a gente parece até complicado falar. Inerrância, pastor, o que é inerrância? O que é inspiração divina? O que é o processo de canonização da Bíblia? O que é alta crítica? O que é baixa crítica? Teologia é só para pastores. Quem foi que disse que teologia é só para pastores? Quem foi que disse? Teologia é para todo crente. Teologia é para todo crente. Pastor, eu não tenho capacidade, eu não sei ler, eu não sei nem escrever direito. Mas você sabe abrir, ligar a tua televisão, a novela das 8, eu tenho certeza que você sabe o nome de praticamente de todos os personagens. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Mas a gente não sabe teologia. Sabe por que a gente não sabe? Porque a gente não ama a palavra de Deus. Porque se de fato a gente amasse, não seria tão difícil assim. Então, irmãos, esse é um dos maiores problemas da igreja moderna. Falta de conhecimento e falta de piedade. Tem gente que quer ser piedoso sem conhecimento. Tem muito zelo pelas coisas de Deus. Ora, jejuma, busca a Deus, nesses termos, mas desconhecem a Escritura, desconhecem a teologia, desconhecem os reformadores, desconhecem os pais da igreja, desconhecem a boa teologia. Aí o que que fazem? Caem no erro doutrinário. E tem outros que conhecem a doutrina, mas não conseguem orar nem 5 minutos de joelho. Aí muitos de nós, das igrejas bíblicas e das igrejas calvinistas, digamos assim, estamos nesse segundo item. Conhecemos, arrogamos para nós que conhecemos a Escritura, mas a nossa piedade é fraquíssima. O nosso tempo de oração é fraquíssimo. O nosso tempo de leitura bíblica é fraquíssimo. Se eu pegasse você, depois do culto, não vai embora não, vou fazer um teste. Agora esses os irmãos todos correndo. E perguntasse o nome dos 12 discípulos, eu tenho certeza que nem todos os crentes aqui da igreja saberiam dizer o nome dos 12 discípulos. Não vá pensando não, preste atenção na pregação. Brincadeira, não vou fazer não, viu? É só para você refletir. Então, irmão, quando estamos praticando, ensinando os irmãos a amadurecer, nós estamos praticando o idem, o id também. E quando eu não evangelizo, pastor, você também não está praticando. Porque são duas coisas, é evangelizar e essas pessoas que são evangelizadas serem instruídas no caminho do Senhor. Então, irmãos, não dê desculpas. Tem crianças de 12 anos que decoram 300 versículos em competições. E nós, adultos, decoramos tudo no mundo, mas a palavra de Deus não é guardada no nosso coração. Em segundo lugar, nós podemos ver que outra categoria que Jesus deu ênfase no seu ministério foi pregar o evangelho do reino. E percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, fazendo o quê? Pregando o evangelho do reino. Pregando o evangelho do reino. Jesus, ele era um mestre e também era um pregador. Ele veio para pregar. Ele veio para proclamar. Ele não veio para pregar a opinião dos outros doutores da lei.
Ele não veio para pregar a última corrente do pensamento dos grandes rabinos. Platão, 300 anos antes de Cristo, Cristo não usou a filosofia de Platão, de Aristóteles, dos estoicos. Cristo não usou o pensamento desses homens. Ele veio pregar a palavra de Deus. Ele veio pregar o evangelho de Deus. O evangelho da graça. Sabe o que é o evangelho da graça? Hum? É porque é de graça, exatamente. É porque é um presente de Deus. Não é pelo seu mérito, não é pela sua habilidade. Deus, no evangelho da graça, ele chama o homem ao arrependimento e ele promete remissão de pecados. Ele promete o perdão dos pecados. O evangelho que pela obra de Cristo transporta o pecador do reino das trevas para a sua maravilhosa luz, irmãos. Da potestade de Satanás para o domínio de Deus. Olha que coisa maravilhosa. O evangelho que abre a porta da salvação pela fé e deixa as obras dos homens do lado, porque ele diz, as suas obras não adianta. Nada que você faz pode te salvar. Você é salvo somente por Cristo. Sola Cristo. O evangelho que não é por obras, é por graça. O evangelho que apresenta a bondade de Deus. Mas não é o evangelho que apresenta só a bondade de Deus. É o evangelho que apresenta a bondade de Deus e também apresenta a severidade de Deus. É o evangelho que apresenta a severidade de Deus, mas também apresenta a graça, mas também apresenta o juízo, apresenta a redenção, mas também apresenta a condenação. Tem gente que tem medo de falar para os amigos do trabalho que se ele não crer em Cristo, se ele não entregar a sua vida para Jesus, ele vai ser condenado. Condenado. A Bíblia não diz que ele vai passar um tempinho disciplinado, não. A Bíblia diz que ele vai ser condenado, sentenciado a passar a eternidade longe do Criador, longe de Deus, condenado à morte eterna. Olha as palavras que a Bíblia usa: morte eterna. Esse não é o evangelho que o homem cria. Esse não é o evangelho da mente humana, mas é uma dádiva de Deus. Ele não destaca as qualidades humanas. Tem muito evangelho que destaca as qualidades humanas, que coloca você como se Deus fosse um coitadinho correndo atrás de você. Como se Deus fosse alguém que mendigasse o seu amor. Como se Deus estivesse implorando e chorando para que você se rendesse a Cristo. Deus, ele não precisa de nós, irmãos. Deus, ele não precisa do pecador, é o pecador que precisa de Deus. E Deus, pelo seu muito amor, teve misericórdia dele. Deus não precisa de nós. Então, é o evangelho do reino, a única boa notícia que pode tirar o homem da escravidão e transportar esse homem para a liberdade, das trevas para a luz, do juízo condenatório para a justificação somente pela fé. Somente pela fé. Esse é o evangelho. Tem muito crente que ainda tem a mentalidade de que se eu for bom, se eu merecer, se eu fizer por onde. Não, irmão. Não é por suas obras. Se você ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você vai entender que nunca ninguém foi justificado por obras da lei. Ninguém. Ninguém. Não tem nenhum homem. Se o homem pudesse ser salvo por aquilo que ele faz, Deus não precisava ter enviado Jesus Cristo. Deus não precisava ter encarnado. Deus poderia ter enviado um anjo. Deus poderia ter deixado você pagar a promessa e até candidato de joelho para se salvar. De joelho é demais, né? Peraí. Chegar nem com o joelho. Levando uma cruz, não sei. Mas Deus teve que enviar Jesus, a única solução. A única. A única alternativa. Não tinha outra. A sua ofensa foi contra um Deus eterno. Um Deus de dimensões imedíveis. Então só poderia o próprio Deus se oferecer como sacrifício para te salvar. Só assim. Esse é o evangelho de poder. O evangelho para a salvação de todo aquele que nele crê. E a igreja não tem outra mensagem, não tem outro lugar para colocar a sua esperança a não ser no evangelho do reino. Por isso, irmãos, não dá para diluir a mensagem. Sabe quando você pega aquele suco da jandaia e mistura para diluir? Bota um pouquinho, faz, lembra? Minha mãe me obrigava a tomar, eu só estava vomitar, né? E de caju. Não dá para misturar evangelho com outra coisa.
não dá para deixar o evangelho mais light, não dá para deixar o evangelho mais açucarado, não dá para deixar o evangelho mais degustável. Ah, pastor, quando eu vou falar de condenação, meus amigos viram logo a cara. Quando eu vou falar de Jesus, eles não querem nem ouvir. Irmão, o evangelho é esse. Não tem como eu mudar. Não tem como mudar o evangelho para outra coisa, né? Muitas pessoas vão querer fazer isso para atrair multidões. É por isso que você vê igrejas lotadas. Mas as pessoas não estão lá por Cristo. As pessoas estão lá por outras coisas. Para ter uma vida melhor, para ter uma casa mais bonita, para onde ele pisar a planta do pé dele, Deus abençoar. É verdade que Deus nos dá essas coisas? Se ele quiser, sim. Se ele não quiser. Deus é Deus de Jó ou não? Era o dono de Jó? Deus era o dono de Lázaro? E Lázaro morreu o quê? Comendo das migalhas que caía da mesa do rico. Deus é o Deus que ressuscitou os mortos, que ressuscitou Lázaro, o outro Lázaro. Mas Deus é o Deus que não curou a enfermidade de Timóteo quando ele estava com um problema no estômago? Hã? E disse para ele tomar um pouco de vinho por causa da enfermidade dele? É o mesmo Deus, irmãos. E o que nós vemos nas igrejas é uma promessa de vida eterna na terra. É uma promessa de felicidade eterna aqui, para atrair as pessoas, né? Aí a pessoa coloca uma profetadinha aqui, coloca uma teologia da prosperidade ali, um determinismo acolá, eu determino que Deus vai fazer isso na sua vida. Quem és tu, ó pó, ó barro, para determinar se Deus não determinar? Nós não somos nada, irmãos. Nós dependemos da graça e da misericórdia de Deus, né? Então a salvação não é por mérito, não é por nada que eu possa fazer. E quando essas pessoas estão pregando dessa forma, ensinando as pessoas, eles estão levando essas almas, eu não sei para onde, não me faça essa pergunta. Eu não sei para onde é que estão indo. Porque esse não é o evangelho. Essa não é a mensagem de salvação. Não é esse o evangelho. A terceira coisa, irmãos, que se destaca aqui no ministério de Jesus nesse versículo, é que Jesus curou toda sorte de enfermidades. Olha o que aqui diz o versículo. E curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Jesus ele pregou o evangelho na sinagoga. Jesus ele pregou o evangelho do reino. Não era qualquer mensagem, era uma mensagem específica. Tinha um conteúdo específico e não poderia ser de qualquer mensagem. Não podia falar de qualquer forma. Tinha um conteúdo. E Jesus também curou as pessoas de toda sorte de enfermidades. Então Jesus ele cuidou da alma e também cuidou do corpo. Jesus ele cuidou das necessidades espirituais e também cuidou das necessidades físicas. O seu ministério foi marcado pela compaixão. Você vai ver diversas vezes na Bíblia os textos dizendo, e Jesus se compadeceu. No íntimo, Jesus se compadeceu de alguma forma. Você vai ver Jesus chorando. Você vai ver Jesus sentindo a dor das pessoas. Você vai ver Jesus preocupado com as pessoas que não tinham o que comer. Você vai ver Jesus preocupado com aquela multidão quando ele multiplicou pães e peixes. Então Jesus, a dor que latejava no peito das pessoas, era a dor que latejava no coração de Jesus. Então, o seu ministério não foi um ministério apenas dentro de quatro paredes. Uma igreja, ela não é criada para se reunir só quarta e domingo e também não ligar para o que está à sua volta. Eu sou salvo, graças a Deus, louvado seja Deus, eu vou para o céu. Então pronto, estou guardado, selado, remido, não faço mais nada. Está errado. É perigoso você nem ser, se você não tem compaixão pelas pessoas. Se você só se tranca dentro de si mesmo. Então Jesus ele saía para encontrar as pessoas onde elas estavam e as pessoas também iam até Jesus onde Jesus estava. Então ele estancou o sofrimento pequeno, o sofrimento físico, e ele também cuidou das necessidades eternas das pessoas. Ele trouxe pleno perdão para os pecados e pleno alívio para as dores. O ministério de Jesus socorreu os aflitos, né? E também nós podemos ver, irmãos, que Jesus, quando ele faz isso, ele dá um toque. Ele está dizendo o seguinte: se eu fiz isso, eu estou abrindo caminho para que a igreja faça a mesma coisa.
É isso que Jesus estava querendo dizer. Se Jesus se preocupou com os pobres, se Jesus se preocupou com quem estava doente, se Jesus se preocupou com aqueles que estavam ali na periferia, os rejeitados, isso também é um papel da igreja. Muitas pessoas vão dizer: "Ah, pastor, isso faz parte da teologia integral". Tem muitas pessoas que não conseguem equilibrar a teologia. Se elas veem uma ameaça, elas vão logo para o outro extremo. Tem que tomar cuidado. A igreja, a principal missão não é a ação social, mas inclui a ação social. Inclui cuidar das pessoas. Se um crente sabe de uma pessoa que está precisando, passando necessidade, e não ajuda, João vai dizer na sua epístola: como pode o amor de Deus estar naquela pessoa? Você vê a pessoa passando necessidade, você vê a pessoa perecendo e você não se compadecer, e João vai dizer assim: não diga só vá em paz, não. Faça alguma coisa por ela. Ajude ela. Então, o ministério de Jesus não foi só um ministério fechado, né? Ele expandiu o seu ministério. Você pode perguntar: pastor, eu não tenho o poder de curar as pessoas. Eu não tenho o poder absoluto que Jesus tinha. Eu vejo um aleijado, eu não posso dizer levanta e anda. Você pode orar e Deus pode fazer isso, é verdade. Mas você pode ter várias formas de aliviar o sofrimento das pessoas nessa vida. Deus te dá recursos, Deus te dá uma boca para falar. Deus te dá coragem. Muitas pessoas Deus dá recursos para ajudar. Muitos de nós temos mais do que necessitamos quando nós falamos de necessidade. Necessidade. Como eu disse, ser pobre hoje é um conceito diferente do que era ser pobre na época de Jesus. Muitos de nós somos bem de vida, digamos, comparado com uma pessoa que precisava trabalhar para sobreviver, para comer naquele dia. Nós temos o que comer. Então a igreja não pode se olvidar. A igreja não pode fazer ouvido de mercador das pessoas que estão passando por sofrimento. Nós não podemos passar largo daqueles que jazem feridos à beira do caminho. Não podemos. A igreja, ela deveria ser o braço estendido de Deus aqui na terra. Deveria ser a mão de Deus, a misericórdia de Deus no mundo que está enfermo, soluçando e pedindo ajuda. Nós deveríamos agir assim. Ah, pastor, acho que isso aí deveria ser trabalho da prefeitura, deveria ser trabalho da ação social, do presidente, do governo do estado. Não, irmãos. Deus deu essa responsabilidade a cada um de nós. Então, o que pulsa no coração de Deus é aquilo que deve pulsar no nosso coração também. A misericórdia de Deus não era para ser discutida. Ah, eu não acho que era para fazer isso, pastor. A misericórdia de Deus não era nem para entrar em discussão. A misericórdia de Deus é para ser praticada nas nossas vidas. Amém? Então, o que, é que nós podemos ver nesse versículo? Que Jesus ele pregava nas sinagogas, Jesus ensinava o evangelho do reino, e Jesus ele sempre estava se compadecendo das necessidades das pessoas. Ou seja, nós não podemos trocar o evangelho, nós temos que ajudar as pessoas e nós temos que levar esse evangelho transformando as pessoas à imagem e semelhança de Jesus Cristo através da pregação dessa mensagem. Amém? Que Deus possa trabalhar em nossos corações. Vamos orar. Não sei se eu fui rápido hoje. Deixa eu ver. Mais ou menos, né? Se prepare que as pregações vão aumentar, viu? Então, se você acochila com meia hora, prepare para cochilar aí com 2 horas. Eita, irmão. Brincadeira. Vamos orar. Senhor, te damos graça pelo teu evangelho. Te damos graça por quem Jesus era. Que nós possamos olhar para ele e ter o sumo exemplo na nossa frente. Que os nossos olhos possam olhar para as escrituras. Que nós possamos, Senhor, ser uma igreja piedosa, uma igreja que está avivada, uma igreja que está viva. Nós não queremos fazer parte daquelas 7 igrejas, ou melhor dizendo, de algumas igrejas ali em Apocalipse que já estavam quase mortas. Uma igreja de Laodiceia, Senhor, que nem era quente, nem era frio. Nós queremos ser uma igreja que trabalha, uma igreja que está ativa, que está com a mente ocupada nas coisas de Deus, nas Escrituras. Que o Senhor possa transformar a nossa mente, os nossos corações. Te damos graças, Senhor, pelos irmãos que já têm um coração bastante caridoso, bastante aberto para ajudar as pessoas que estão em necessidade. Te peço que o Senhor nos capacite cada dia mais a apresentar o Evangelho às pessoas. Não podemos fazer ouvido de mercador enquanto as almas estão perecendo.
Que o Senhor possa trazer ousadia aos nossos corações. Que o Senhor possa trazer, meu Deus, intrepidez, Senhor, para pregar o teu evangelho. Que o Senhor possa trazer pessoas dispostas a aprender cada vez mais, a entender a teologia para que não venham ser enganadas. Para que venham, Senhor, ser mestres e não crianças que precisam tomar leite. Nos ajuda como igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. É isso que pedimos. Amém. Graças a Deus. Terça-feira, 7h30, 7 horas.